Então, na aula 28A, nós já resolvemos aquele problema pelo método de Euler, tá? Agora a gente vai ver como é que funciona isso para os métodos de ordem superior, que nós chamamos de métodos de Runge-Kutta. Então eu vou tomar aqui a minha série de Taylor e agora eu vou considerar que o meu termo y'N já está determinado porque ele é f de xn yn. Tá? Agora, os demais termos, se eu quiser subir para a ordem 2 e 3 e etc., para eu ir para y duas linhas n, eu tenho que derivar essa expressão. Então, observe aqui como é a derivada dessa expressão. Para derivar em relação a x, f de xy, eu tenho que me lembrar que não é f de xy uma função de duas variáveis. É f de x e y é de novo f de x. Então, na verdade, isso é uma função de uma única variável, mas que eu tenho que derivar pensando nisso. Então, para derivar essa expressão em relação a x, eu derivo parcialmente em relação a x, mais d de f, d de y, vezes y'. Lembrando que y' é o próprio f. Então, para partir para a terceira derivada, olha como ele vai aumentando. Ó. Então, construir um método de série de Taylor é um trabalho muito árduo. Então, para contornar essa necessidade de derivação analítica, é que aparecem os métodos de Runge-Kutta, que em vez de eu derivar analiticamente várias vezes a minha função, eu vou, na verdade, avaliar o f de xy várias vezes, que é um trabalho muito mais simples. Tá? Então eu tenho a fórmula da ordem 2 aqui, que é o chamado método de Owen. Yn mais 1 é igual a yn, lembrando novamente que yn é a condição inicial, mais K1 mais K2 sobre 2, onde K1 é H vezes f de xn e yn, e K2 é H vezes f de xn mais H, yn mais K1. E os outros métodos das ordens superiores são semelhantes. Este é o método da terceira e este é o método da quarta ordem. Então vamos ver isso então, claro, através de um exemplo que fica mais fácil. O mesmo exemplo que a gente usou no caso da primeira ordem, do método de Euler. Então agora vamos resolver o mesmo exemplo com o método de Runge-Kutta de segunda ordem, também conhecido como método de Owen, com h igual a 1, na terceira ordem com h igual a 1 e na quarta ordem com h igual a 1. Então no Runge-Kutta de segunda ordem, y de 1 é y de 0 mais K1 mais K2 sobre 2. K1 é H vezes f de xn e yn, que é f de 0,3, portanto, igual a 7. E K2 igual a H vezes f de xn mais H. Xn é 0 e H é 1. Logo, f de 1, yn mais K1. Yn é 3, K1 é 7, portanto, aqui eu tenho um valor de K2, 1 vezes f de 1, 10, que é igual a 18. Vou inserir na fórmula e eu vou colher
no método de Runge-Kutta de segunda ordem, com um passo só, eu já obtive um resultado melhor do que dando 4 passos no método de Euler. Tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Bom, então, no Runge-Kutta de terceira ordem, eu tenho uma fórmula semelhante. Yn mais 1 é igual a Yn mais 2K1 mais 3K2 mais 4K3, tudo isso dividido por 9. O meu K1 continua 7. O meu K2 é f de meio, 6,5. Já calculamos no outro problema, é 12,042. E o meu K3, que é 1 vezes f de 0,75, 12,032, é 19,11. Então, vou inserir aqui na minha formulação, somar com 3 e obtenho 17,063. Então, já estou me aproximando do 18, que é o valor exato. No Runge-Kutta de quarta ordem, vou fazer a mesma coisa. K1 continua 7, K2 continua 12,042, K3 é f de meio, 9,021, 15,403, K4 é f de 1, 18,403, que é 26,403. Inserindo aqui na fórmula cada um desses valores de K, eu chego em 17,716. Portanto, com um passo único, eu já cheguei bem próximo da solução exata. Ok? Mamão com açúcar esse método, né? Esses métodos. Alguma dúvida, pessoal? Professor, minha dúvida é, no caso, se fosse RK4... É o que está acontecendo aqui, ó. Essa letra C é RK4. E, tipo assim, se fosse RK5, como é que seria a fórmula? Não tem. Não é popularmente conhecido, mas eu posso desenvolver o meu RK5 se eu quiser. E deve ficar bodosíssimo, viu? Porque o erro vai ser proporcional a h elevado a sexta sobre 720. Então, olha como o meu erro melhora, despenca, né? Então, os métodos mais populares são esses 4. O método de Euler, o método de Runge-Kutta de segunda ordem, também conhecido como método de Owen, o método Runge-Kutta de terceira ordem e Runge-Kutta de quarta ordem. Certo? Se eu quiser desenvolver um método de Runge-Kutta de quinta ordem, eu posso. Mas eu vou ter que equacionar. E não é um trabalho rápido. Se você tiver interesse, eu posso explicar como é que faz, né? Não é assim, digamos que em meia hora dá para ter o método pronto. Mas não é imediato, né? Porque não é conhecido, então a gente tem que cavocar para descobrir como é que os coeficientes, quais são os valores, vai haver 5 valores de K, né? Como é que eles se envolvem ali naquela formulação. Deve haver uma formulação, vamos chegar a uma formulação semelhante a essa aqui. Certo? Então talvez eu tenha te frustrado, mas é porque esse não é um método conhecido. Não, só de saber que o RK5 é possível, já é o caminho das pedras, né? Você pode chegar até RK6, 7, o que você quiser. Só que geralmente, como esses métodos já estão prontos,
há códigos computacionais prontos, né? Então, é claro que as pessoas vão querer se aproveitar do que já está pronto. Mas há casos em que a gente precisa de uma ordem superior. E é como eu disse, eu quero dar menos passos porque isso representa esforço computacional, né? Então, todas as vezes que eu poupo esforço computacional da minha máquina, melhor para mim. Professor, Pois não? nesse método que a gente acabou de ver aí, que o senhor explanou, a gente fez em todas as situações o H igual a 1, correto? Uhum. Todos com H igual a 1. Esse aqui agora, Isso. que eles são mais precisos do que a primeira ordem. Eu posso pegar o Runge-Kutta de segunda ordem, botar H igual a meio e dar 2 passos? Posso. Eu posso pegar o método de Runge-Kutta de terceira ordem, botar H igual a meio e dar 2 passos? Claro que eu posso. Posso pegar o Runge-Kutta de quarta ordem e dar H igual a meio e dar 2 passos até 1? Claro que eu posso. Meu resultado vai ser melhor? Vai ser infinitamente melhor. É provável que quando eu chegar em Y de 1 nesse RK4 aí, eu bata no 18,00. Né? Sempre que eu diminuo o valor do H, eu vou melhorar o meu resultado. Sempre.